Gente, hoje nós vamos tratar de dois assuntos. Na verdade, vamos considerar um e-mail, porque eu vou revisitar um tema que eu abordei ontem sobre a questão da articulação do governo federal com o Congresso para permitir o aumento da participação de etanol da gasolina de 20% para 35%. E o segundo assunto diz respeito à produção industrial brasileira de janeiro, que parece que entrou em 2024 com um grande pé direito, porque os resultados são extremamente positivos. Então vamos dar uma olhada nesses números também. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. No vídeo de ontem eu fiz um comentário a respeito das articulações que estão tendo entre Presidência da República e Congresso Nacional para fazer com que a nossa gasolina seja batizada com mais ainda etanol. Só lembrando, pela legislação atual, esta mistura que nada nos beneficia, na verdade, vou provar isso para vocês, é de 27,5%. Vai saltar para 35%. Certamente o preço do combustível não vai cair porque o etanol é mais barato que a gasolina, mas isso aí não interfere nos preços finais do combustível. Pelo jeito, isso é um assunto de uma seara um pouco mais mística, se é que me entendem. E ontem eu me dediquei a mostrar para cada um dos espectadores do Fora de Curva o impacto real disso na nossa vida, no dia a dia ou no ano a ano. Por conta dessa adição ou desse batizamento maior da gasolina brasileira com etanol, em média, o brasileiro que anda 1.300 quilômetros por mês vai gastar mais R$ 235 por ano no consumo de combustíveis. Aí eu fiz o comentário, editei o vídeo, botei capa, fiz todos aqueles processos para disponibilizar a película na internet. E nesse momento da edição, que é um trabalho mais burocrático, eu comecei a pensar, poxa, será que está bem avaliado mesmo essa questão de que o etanol é um combustível ecologicamente mais correto? Eu até acreditava que sim, para mim era uma coisa quase que inquestionável, muito intuitiva por tanta informação que a gente recebe. Mas aquela coceirinha na cabeça de planilha aqui resolveu ir um pouco mais a fundo e ver o que realmente acontece. Porque nós sabemos, gente, que o etanol, especialmente hidratado, 1 litro desse combustível, sim, ele gera menos CO2 que da gasolina. E CO2 é um dos gases mais importantes atualmente, que alavanca o tal do aquecimento global e provocam muitos outros danos no meio ambiente terrestre. O excesso dele, é claro. Porém, eu resolvi progredir um pouco nessa avaliação. Tudo bem, etanol polui menos que gasolina, pelo menos em termos de CO2. Os outros gases eu nem estou questionando nesse momento. Mas a pergunta que me veio, sendo combustível, por um lado, menos poluente, mas por outro, menos eficiente, será que dada a uma mesma necessidade que não vai mudar, sendo etanol, sendo gasolina, de deslocamento de uma família, de uma pessoa por ano no seu carro, essa verdade se mantém? E eu fui pesquisar, fazer uns cálculozinhos um pouco amalucados, mas na verdade muito simples, estou brincando no malucado, e vou compartilhar com vocês essa tabela muito interessante. Não é nada chata e é esclarecedora, e daí já voltamos ao âmago do nosso assunto. Então, quais foram as informações que eu peguei? Primeiro, eu fiz várias pesquisas na internet, achei os dados que eu queria. Em primeiro lugar, na empresa de pesquisa energética, que é um órgão governamental, e depois no laboratório de silvicultura tropical. Então vamos começar nossas medições. O etanol hidratado, que é esse que a gente usa no tanque dos nossos carros, ele gera uma emissão de CO2 por quilograma litro de 1,867. Já a gasolina, realmente a mais poluente, gera esse mesmo efluente da ordem de 2,275. O problema é o seguinte, de acordo com as médias brasileiras, um carro movido a etanol consome 7 km por litro em média. Tem alguns veículos mais econômicos, outros menos, assim como para a gasolina, que nesse cálculo eu estou usando para fins comparativos uma média de 10 km por litro. O fato é o seguinte, até a própria Agência Nacional do Petróleo recomenda, para ver quando é mais econômico ou não consumir gasolina ou etanol, fazer aquela multiplicação por 0,7, porque é a relação entre gasolina e álcool e etanol no sentido de consumo, no sentido de autonomia do veículo. Aí eu fiz depois a seguinte medição. Quantos litros um veículo precisa para rodar 1.000 quilômetros?
A média brasileira é 1.300, eu botei 1.000 por uma aproximação e para ficar mais fácil o entendimento. No caso do veículo com etanol hidratado, seriam 142,86 litros, e no caso da gasolina, que é mais simples, 10 km por litro, 100 litros. E daí, multiplicando esses 142,86 litros de etanol hidratado pela emissão de CO2 para 1.000 quilômetros, nós temos uma emissão total de CO2 de 266,71 quilos. No caso da gasolina, 227,55 quilos. Qual é a conclusão da história? Quando nós vamos colocar combustível no nosso carro, a gente está, sim, claro, pensando quantos litros vai entrar no tanque ou quantos litros nós vamos consumir. Mas o fundamental da nossa diretriz do dia a dia não é o nosso consumo de combustíveis, mas sim quantos quilômetros, qual a distância que a gente vai ter que percorrer. E aí, dentro desse raciocínio que é o mais lógico, a gasolina acaba gerando menos CO2 que o etanol. 14,68%. Até fiz o cálculo contrário, o etanol, para rodar 1.000 quilômetros, gera 17,21% a mais que a gasolina. Então, colocar mais etanol hidratado na gasolina, por essa lei que está sendo articulada no Congresso, ao invés de poluir menos, polui mais. Ao invés de nos fazer gastar menos, vai fazer gastar mais. Qual é a moral dessa história, então? Provavelmente, eu vou ser um pouco conspirador, existem outros interesses nessa conversa, ou alguém vai provar que esses cálculos que eu fiz estão errados. Mas, por enquanto, isso mostra, até prova em contrário, como eu falei, isso mostra que esse projeto de aumentar a participação do etanol na gasolina que o brasileiro consome é ideia de jirico, não serve para nada, só, quer dizer, serve sim para nos fazer gastar mais e poluir mais. Quem está ganhando com isso até posso imaginar, mas essas pessoas teriam muito mais lucro, acredito eu, se empreendessem no mercado de açúcar, ao invés de meter água na nossa cachaça, quer dizer, etanol na nossa gasolina. Gente, meio ambiente é uma coisa importante. Eu espero e eu acredito que nos próximos anos novas tecnologias vão fazer que os nossos meios de transporte sejam muito menos poluentes. Mas tapar sol com a peneira, como isso que eu estou mostrando para vocês agora, é um erro porque vai nos levar, lógico, erro leva a mais equívocos. E é isso que está acontecendo. Vamos então agora para o segundo assunto do Fora de Curva. Gente, vocês me conhecem um pouco, quem assiste mais vezes o Fora de Curva, e quem não assiste eu faço o convite para se inscrever no canal. Lembrando que eu também aprecio muito likes, comentários e outras coisitas assim, como até o compartilhamento desse vídeo com essa rede de contatos. Mas muitas vezes as pessoas reclamam que eu remo demais contra a maré. Quando vem um indicador positivo, eu digo que não é bem assim, eventualmente alguma coisa tão negativa, eu também faço uma relativização do fato para mostrar outros lados da situação, e agora eu não vou deixar de fazer diferente. Azar de quem não gosta, mas eu procuro a verdade, ou procuro mostrar mais de uma face da realidade, porque nem sempre ela é uma verdade absoluta. Então, olha só as manchetes que estão saindo no Brasil afora a respeito da produção industrial de janeiro. Então, estou reproduzindo aqui a manchete da Investing.com. Produção industrial recua 1,6% em janeiro, pior do que esperado. Tudo bem, então vamos avaliar esse recuo de 1,6%. É em janeiro comparado a dezembro. E isso mesmo fazendo as tais das dessazonalizações, eu digo repetidamente que não é uma comparação adequada para medir a atividade das empresas, a atividade do setor da economia. Vou explicar novamente. Em primeiro lugar, nós estamos comparando 2 meses onde ocorrem fenômenos diferentes. Por exemplo, lá em dezembro nós tínhamos as festividades de Natal, final de ano, então a indústria mesmo tem um comportamento diferente do que em janeiro, que é um período de concentração de férias e reinício de planejamento, a execução do planejamento para o ano novo. Ok, mas também eles fazem uma coisa chamada dessazonalização, que é tirar estatisticamente essa força típica de cada mês. Poderia dizer que isso é aceitável, no entanto, porém, entre mentes, o que aconteceu? Nós tivemos muitos anos atípicos, ou pelo menos 2 anos, vamos considerar que foi 2020 e 2021, períodos de pandemia. Ali bagunçou todas as informações e, se a gente vai considerar esses dados na dessazonalização, vai dar uma bagunça, vai estragar tudo, então eu não levo em consideração. Eu sempre comparo
o mês com o mesmo mês do ano anterior. E aí sim eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, que é exatamente o contrário do que a imprensa está falando. Ao invés de cair 1,6%, a comparação de janeiro de 2024 em relação a janeiro de 2023, no que se refere à produção industrial, registrou um crescimento até bastante generoso, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Gente, a indústria no geral cresceu 3,6%, separando, como eu sempre faço, extrativa mineral, a alta foi de 6,46%, e a indústria de transformação, que vinha caindo meses a fio de forma seguida, recuperou ou reagiu em janeiro com uma alta bem significativa de 3,07%. Aí eu pergunto, o que está acontecendo? Normalmente, esse indicador tem sido negativo, não só em 2023, 2022, mas nos últimos anos, por conta de situações, vou dizer, até mais estruturais da indústria brasileira, que eu não canso de falar aqui no Fora de Curva. Envolve, em suma, competitividade e todas as suas facetas, envolvendo capacidade empresarial, educação, infraestrutura, governo, tudo. É tudo uma porcaria para se produzir industrialmente aqui no Brasil, pelo menos em termos de transformação. Mas é claro, em alguns meses a produção industrial apresenta um crescimento, mas normalmente tem sido de queda. Só que esse crescimento de janeiro foi bem acima do que qualquer um poderia ter imaginado. E aí o Eduardo Starosta, um pouco ou muito implicante com informações estranhas, resolveu ir um pouco mais a fundo para ver o que estava acontecendo. E olha só, pessoal, pelo próprio site do IBGE, que é muito interessante, eu pego muita informação de lá, eles têm uma bela organização de informação e várias maneiras de se trabalhar com elas. Mas olha só, eu vou mostrar para vocês a variação percentual mensal de cada gênero da indústria brasileira, tendo como comparação o mesmo mês do ano anterior. Então, janeiro de 24 frente a janeiro de 23. Como eu falei, indústria geral cresceu 3,6%, extrativas 6,5%, a de transformação 3,1%. E aí, na indústria de transformação, onde eu sempre achava problemas e problemas sérios, especialmente na fabricação de mercadorias de maior valor agregado, olha só o que está acontecendo. Está aqui os números que eu estou mostrando para vocês. Não sei se dá para ver a seta do mouse nesse modelo de exposição, mas vamos lá, vou acreditar que sim. Olha, gente, tudo positivo. Quedas, normalmente modestas, caiu. Têxteis, 2%, artigos do vestuário, 3,6%, produtos farmacêuticos, teve uma queda bastante relevante, de quase 22%, minerais não metálicos, 0,1%, e, gente, a parte relacionada a metais, que é o forte, que é o que predomina em grande parte dos estados brasileiros, tudo positivo, e aqui que se concentravam as maiores e mais importantes quedas. Nós só vamos ter retração na parte de produtos diversos, que não é mais derivado da metalurgia, e manutenção e reparação de máquinas, 7,9%. Parece que eventualmente estariam comprando máquinas novas, então reduziu a necessidade de manutenção, sei lá. Só sei que esses dados inesperadamente estão muito, mas muito positivos. Isso é uma boa notícia para o Brasil, se tiver consistência. Antes de falar alguma coisa mais definitiva, eu quero esperar os dados de fevereiro e março para ver se isso é uma nova tendência, que de repente, subitamente, o humor das indústrias brasileiras mudou, talvez tenham gostado de alguma coisa que aconteceu já em 2024, para reverter tamanha desaceleração, tamanha recessão da indústria de transformação que estava tendo até o final de 2023. Eu não vou ir mais a fundo do que isso, porque o IBGE é o instituto que merece a minha credibilidade. Se eu for falar que o IBGE está errado, eu vou ter que provar isso, e eu não tenho provas nenhumas de que os dados estão equivocados, apesar de eu mostrar estranheza em relação a eles. Não quero falar, não quero ir além disso, e acho que cada um de vocês está me entendendo por quê. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, de novo, não esqueçam do like, do compartilhamento, e aqueles que assistem o Fora de Curva pela primeira vez, eu faço o convite, claro, para inscrição no canal. Um forte abraço para todo mundo aí, deixo o meu até breve, tchau, gente.